As startups, elas são empresas que elas são construídas em cima de bases tecnológicas com potencial de escalabilidade. Então, o que difere na prática uma startup de uma empresa mais tradicional? O seu poder de escalabilidade. Quando você monta um restaurante, você já consegue pré-definir dentro daquele escopo de entrega um faturamento mínimo ou máximo, que seria o teto do que ele pode alcançar. Você não consegue triplicar ou quadruplicar o número de mesas que estão disponíveis dentro do mesmo ambiente. Quando a gente fala, de repente, de uma startup, ela pode sair de um faturamento de 0 para 2 milhões em um ano, porque às vezes o que ela está entregando no mercado tem um potencial de crescimento muito grande. E esse crescimento, às vezes, está alicerçado os modelos de negócio que estão sendo construídos por eles, em cima de softwares, em cima de licenças, em cima, às vezes, até do próprio hardware que está sendo feito. Os múltiplos de retorno por etapas. Olha que legal. Quando você está numa fase de ideação e fez uma captação anjo, vamos começar no anjo, não vou nem estar no Triple F para ser injusto. Vamos no anjo. Você mira 20 vezes. Então vamos supor, coloquei 500 pau numa startup, eu estou esperando, não que você vai receber, hein? 20 vezes o retorno desse meu investimento. Tá bom? Patarma 20 vezes é muita coisa, cara. É muita coisa. Mas por que 20 vezes? Porque tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então a gente estima que a taxa de mortalidade no Brasil, a cada 10 projetos, de 8 a 9 morrem. O cara que está assistindo aqui, ele achou interessante e quer alocar um pedaço do capital dele para fazer private equity ou para fazer venture capital. Como é que ele faz isso? Boa. Ele busca um fundo, ele investe sozinho? Cara, O sozinho, que ele faz? se você não quiser estar no Family, Friends and Fools, né, assim, não faça sozinho. Não faça. Por quê? Porque a taxa de mortalidade é muito alta. Às vezes é preferível você colocar e alocar o seu recurso num veículo já existente, onde ele vai pulverizar o investimento em 10 projetos. 10, 15, 20. O que eu entendi desses fundos são assim, eles investem em 20, 30 projetos, então você tem uma diversificação grande ali, mesmo que... Se morrer 10, ali tem os outros vão pagar. Você vai perder 100% do capital num, mas no outro você vai multiplicar por 5. Então acaba que no final das contas... É muito difícil quando você tem uma curadoria de projetos boas, você ter um veículo perdedor. Patara, mas o que é inovar no esporte? Precisa ser de esporte a startup? Não, ela pode ser para o esporte. Vamos usar uma outra preposição a nosso favor, que eu acho que vai ser mais fácil. Né? Então, vamos lá. Eu enxergo primeiro a startup entregando diretamente a modalidade esportiva, uma tecnologia, uma inovação. Exemplos claros disso, tá? Controversos ou não quero entrar em discórdias, mas o VAR. É uma tecnologia que mudou a modalidade esportiva. Menos controversos que o VAR, então você tem sensores de rede no vôlei, desafios de bola dentro, bola fora. Gol, eu vou olhar de qualquer jeito, porque é um lance crucial do jogo. Mas outros lances que podem interferir, talvez via desafio. Mas você tem touchpad na natação. Tem um monte de outros exemplos que é sensores de esgrima, de taekwondo. Tecnologia mudando o esporte, tá? Aí você tem a tecnologia para a prática esportiva. Tanto faz se é profissional ou amador. Hoje é impossível você ver uma pessoa que corra que não esteja hoje mapeando seus dados. Incrível isso, né? Todo mundo. E aí tanto faz se é profissional ou amador. Por exemplo, a Strava, que é uma startup, um dos maiores mercados dela globais é o Brasil, porque a gente tem o segundo maior mercado de corrida de rua. Então assim, todo mundo. Então aí a tecnologia tanto para o profissional ou amador. Então pode ser o coletinho ou pode ser a Strava. Para o amador funciona para a gente igual. Existem outros equipamentos esportivos, tudo para quem pratica. No mercado brasileiro e global existem algumas tendências, né? Então no mercado esportivo, uma das teses mais sólidas, né, é a de engajamento de fãs. São 10 grandes teses, né? Então, engajamento de fãs, saúde e bem-estar, performance humana, mídia e conteúdo e entretenimento, sustentabilidade, educação e conhecimento, e-esportes, iGaming e betting dentro de um outro escopo
escopo exclusivo, data analytics, são 10 grandes teses, né? E fan engagement, indiscutivelmente, é uma das teses que mais crescem no mundo. E saúde e bem-estar é uma das teses que mais crescem no mundo quando a gente olha a indústria esportiva. Então, por exemplo, existe uma startup no Brasil chamada Fanbase, que está ajudando os clubes a construir suas bases de dados. Não adianta a gente falar que eu tenho 20, 30, 15, 40 milhões de torcedores, eu te perguntar quem são eles, você não faz a menor ideia de quem são. Mas mesmo diante desse cenário, a gente teve um crescimento exponencial global, né? Mas por quê? Porque existia um gap, é aqui que é a magia. Esse crescimento só existiu, e aí você entende muito dessa nomenclatura que a gente fala que é a curva J de crescimento, que é aquele crescimento exponencial, porque o mato é muito alto no esporte. Então, quer dizer, a gente tem uma adoção de tecnologia abaixo de 10% na indústria esportiva. Quando você olha isso, você fala, pô, aqui tem oportunidade. Cara, mas é tudo, sabe? Como se a gente estivesse indo lá no Paraná, naquela terra vermelha, tudo que você está jogando de semente, independente se você tiver o melhor plantio e a melhor colheita, funciona. E aí isso foi uma percepção global. Então, assim, os números de crescimento em startups não param de crescer. Se a gente pegar o corte dos últimos 5 anos, foram quase 60 bi de dólares investidos em startups de esportes. Mas essa geração que está vindo é uma geração de dreamers, apaixonados, querendo resolver dor, dono dos seus horários, dos seus tempos. Então, cada vez mais eles olham o empreendedorismo como um ponto de contato dentro do mercado. Eu acho que esse é o fator importante. Na indústria do esporte, a nossa setinha tá lá para cima, assim, ó. Até porque assim, a gente está muito distante de ter um platô ainda no mercado esportivo. Porque é tudo muito novo, é tudo muito incipiente. Se o de fintech, que já é uma curva de 15 anos, ainda está com a seta virada para cima, imagina a gente de sports tech, que são 5, 6 anos. É que eu já vejo mais IA hoje muito mais como meio e não necessariamente como fim. Claro. Então, se a gente olhar que a gente saiu do offline para o online, a gente fez isso através de linguagem computacional, que a gente fala, né? Então, você tinha ferramentas, Python, estruturas de codar, né, de criação de código para ajudar a sair do offline para o online. Agora eu acho que a gente vai ter ferramentas de IA que vão nos ajudar nessa direção. Indiscutivelmente elas vão melhorar otimização de tempo, eficiência produtiva. Nessa direção, muito tempo, a gente vai ganhar muito tempo. Muito. Agora, se estamos numa bolha especulativa do valor econômico dessas empresas, particularmente estamos. Não só na Nasdaq, na bolsa focada em plataformas digitais. Isso. Né? Até tem alguns especialistas que falam que essa bolha de IA hoje é maior do que a bolha da internet nos anos 2000. É um perigo que a gente pode estar correndo. Mas, de novo, assim, tudo é muito novo. A gente vai dar um próximo salto, que agora é a entrada do salto quântico, que é o que a gente fala. Então, isso. Tudo que a gente está desenvolvendo de tecnologia, capacidade de utilização, a gente vai multiplicar por milhares. A tecnologia quântica, sim, eu acho que ela tem um potencial revolucionário muito maior do que a IA, por exemplo. Tem. A IA, muita gente está acreditando que a IA vai substituir o trabalho humano, ou você vai deixar de ter uma pessoa trabalhando ali. Lógico, alguma coisa assim você vai conseguir otimizar, mas não vai... Uma empresa que tem 100 pessoas não vai cair para 10 pessoas porque vai começar a usar IA. Mas eu não sei, hein? Se a gente parar para pensar, matérias após matérias, semanas após semanas, a gente está vendo grandes empresas globais demitindo funcionários que estão estruturando os agentes de IA para fazer substituições de trabalhos que eram repetitivos. Acho que acho que assim, se a gente ficar pensando quais vão ser danos e causas colaterais de utilização de IA, vai refletir muito nessa jornada. E se a gente parar para pensar, matérias após matérias, semanas após semanas, a gente está vendo grandes empresas globais demitindo funcionários que estão estruturando os agentes de IA para fazer substituições de trabalhos que eram repetitivos. Acho que acho que assim, se a gente ficar pensando quais vão ser danos e causas colaterais de utilização de IA, vai refletir muito nessa jornada. Se a gente olhar no desenvolvimento ao longo de gerações e gerações, a gente já teve outras substituições ao longo da jornada. Uma das últimas delas foi a Revolução Industrial, por exemplo. Qual foi o dano colateral que nós tivemos?
Cara, substituição de uma margem populacional de trabalho que teve que se requalificar ou se reposicionar, porque as máquinas começaram a substituir parte da jornada deles. Exato. Só que a gente estava falando para um layer operacional. Agora, não necessariamente a gente está indo nessa faixa. Agora a gente está indo para uma faixa já dentro de estruturas empresariais que você substitui processos. E Entendi. substitui, Uhum. porque otimiza. Então, assim, isso é tão sério, esse movimento que está acontecendo, Vicente, que eles estão pensando até em subvenções globais de manutenção de pessoas depois. Você vai ter que ter uma grana para manter pessoas. Porque parte dessas jornadas que a gente fala, que são de trabalhos repetitivos, que as pessoas fazem sempre a mesma coisa todos os dias, talvez não faça sentido.